O futuro da humanidade está em jogo. O Buster Call começou. O céu se ilumina com os clarões dos canhões. O rugido das explosões ecoa sobre Egghead, e a cada disparo, 100 anos de progresso viram pó, bem diante dos olhos de quem construiu e sonhou com tudo aquilo. Os ideais de Vegapunk e a última esperança da humanidade estão prestes a serem apagados para sempre. No fim, só resta confiar naquele que carrega dentro de si os tambores da libertação. Mas será que Luffy, com o espírito de Nika, conseguirá deter a crueldade de Saturn e do governo mundial antes mesmo que tudo seja destruído? E fala, meus queridos senpais, como é que vocês estão? Eu sou o Jean com mais um vídeo para vocês. E finalmente entramos na nova e devastadora fase de Egghead. Cara, sensacional. Depois de toda aquela trama do Kuma, finalmente iniciou o Buster Call. E o que vem pela frente é pura destruição. Então já pega sua caneca de café e bora que eu vou mostrar tudo o que rolou. Mas antes precisamos falar da nova abertura que está incrível, e ela já deixa pistas do que está para vir. Vegapunk transmitindo algo misterioso, Bonnie presenciando Luffy na forma de Nika, piratas gigantes avançando contra Nojuro, e no final, o robozão começando a se mover. É de arrepiar. O fim de Egghead promete e você não vai querer perder nada. O episódio começa com Vegapunk completamente desesperado, a voz embargada implorando para que Saturn cancele o Buster Call. Para ele, aquela ilha não é apenas um pedaço de terra, é o futuro da humanidade. O som dos alarmes corta o ar, ecoando de todos os cantos de Egghead, como se a própria ilha estivesse gritando por socorro. Nos corredores, o caos é visível. Marinheiros se movem às pressas, correndo para embarcar nos navios, enquanto o céu carregado e pesado parece anunciar a destruição que se aproxima. A vice-almirante Doll, com semblante sério, pede para que Saturn e Kizaru retornem ao navio, mas os dois permanecem imóveis. Saturn, impassível e frio como sempre, não apenas ignora o pedido, como ordena que o bombardeio comece imediatamente, sem hesitação, sem piedade. Vegapunk tenta de todas as formas argumentar. Ele diz que não seria necessário dizimar toda a ilha, que se quisessem, poderiam simplesmente tirar sua vida. Explica, quase em desespero, que Egghead concentra as mais recentes descobertas em todos os campos da ciência, avanços que levaram décadas para serem alcançados, e que esse ataque destruiria não apenas construções, mas todo o progresso acumulado nos últimos 100 anos. Sua voz falha, mas ele continua, apelando até mesmo para Kizaru. O cientista procura qualquer sinal de empatia no olhar do almirante, mas Kizaru, com a expressão vazia, apenas abaixa a cabeça, sem dizer uma única palavra. É um silêncio que pesa mais do que qualquer resposta. É de cortar o coração, dá pra ver que Kizaru gostava muito de Vegapunk e que eles realmente tinham uma grande amizade. E quando Vegapunk implora ali com aquela voz embargada, dá pra sentir o peso da cena. É muito forte mesmo. A gente fica muito triste só de olhar ali. É uma conexão complicada, sabe? Saturn, indiferente ao apelo de Vegapunk, não demonstra a menor compaixão. Com aquele olhar gélido e inabalável, ele questiona se há algo escondido em Egghead, algo que possa representar um risco para o governo mundial. Para ele, não importa o quanto de avanço científico esteja ali, esse tipo de progresso não é necessário, a menos que sirva aos interesses do poder. Então, como se fosse apenas mais um detalhe sem importância, Saturn revela um ato impensável. Um navio lotado de inocentes havia deixado Egghead apenas um dia antes do incidente. Homens, mulheres e crianças que fugiam do caos iminente. E com a mesma frieza com que se fala sobre o clima, ele admite ter ordenado que um navio de guerra afundasse aquela embarcação, garantindo que ninguém sobrevivesse. O motivo? Evitar que qualquer um, por mais simples que fosse, carregasse consigo algum fragmento de conhecimento sobre o século perdido. As palavras caem como lâminas e Vegapunk explode em revolta. Ele grita que aquelas pessoas não sabiam de nada, que eram completamente inocentes, mas Saturn, impassível, responde com desprezo. Diz que, assim como aconteceu com Ohara, Vegapunk havia violado as leis mais sagradas do governo mundial ao mergulhar no passado proibido. E para Saturn, isso é suficiente para que todos à sua volta sejam considerados cúmplices e apagado da existência. Vemos o grupo de Sanji fugindo. Ele ordena que os demais entrem no foguete e que se encontrariam na saída dos fundos do Labo Strato. Sanji volta para resgatar Vegapunk e se comunica com Nami para saber a situação. Os chapéus de palha que estão no Labo Strato se assustam ao saberem do Buster Call. Nami avisa que estão enrolados. Zoro ainda está lutando contra Rob Lute e Jinbei foi até lá para dar uma força. Brook está ajudando Lilith com Sunny, já que eles não podem usar o Vega Force. Em um momento engraçado, temos a interação dos dois já no navio. Brook congelou as nuvens da ilha para o navio deslizar, porém ele não bolou nenhum plano para frear e toma uma bronca enorme de Lilith. Canhões apontados para a ilha. O Buster Call se inicia. Os navios de guerra disparam. O céu de Egghead fica estrelado com os tiros dos canhões.
A destruição começa a tomar conta da ilha. Os prédios e tudo aquilo que foi construído começa a ruir. Corta para Luffy. Ele está com um barrigão enorme de tanto comer. Os marinheiros querem prendê-lo, porém as explosões atingem todos. Essa é a única aparição do Luffy no episódio. Certeza que ele tá guardando o melhor para os próximos. Eu não vejo a hora dele arrebentar a cara desse Saturn. Que maluco insuportável. As explosões se espalham por toda a ilha, atingindo tudo e todos. Os pacifistas também entram em ação. A marinha está usando a força máxima para aniquilar Egghead de uma vez. No momento mais triste do episódio, vemos o olhar vazio de Vegapunk, impotente diante da tragédia que se desenrola. Tudo ao seu redor está em chamas, laboratórios, invenções, sonhos. O fogo devora cada pedaço de sua vida enquanto ele permanece de joelhos, os olhos vidrados, incapaz de mover um músculo para impedir o inevitável. As explosões estouram ao longe, misturadas ao barulho do fogo queimando tudo. O ar pesado de fumaça sufoca até quem assiste. Vegapunk lamenta, afundado em um silêncio carregado de dor. Ali, diante dele, se desfaz não apenas o trabalho de uma vida inteira, mas também o esforço e a dedicação de todos que compartilharam de sua visão para o futuro. A tristeza que o consome atravessa a tela. É impossível não sentir o peso daquele momento. Você se pega imaginando como seria perder tudo o que construiu, tudo pelo qual lutou em um simples piscar de olhos. É uma cena difícil de engolir e que deixa um gosto amargo de tristeza e revolta. Saturn lança um olhar firme para Kizaru e com aquela voz carregada de autoridade fria, ordena que ele faça o que precisa ser feito, matar Vegapunk. Sem hesitar, Kizaru responde que sim, mas sua expressão o denuncia. Por trás da sua obediência há uma dor profunda. Seus olhos ficam pesados e ele chega a esboçar um choro. É o peso insuportável de cumprir uma ordem que vai contra seu próprio coração, de tirar a vida de um velho amigo. Ele começa a caminhar lentamente na direção de Vegapunk, cada passo carregando mais tensão. Sanji surge no caminho, desesperado, pedindo para que Vegapunk fuja, mas o cientista permanece imóvel, como se o choque e a tristeza o tivessem enraizado no chão. Corta para o foguete disparando em direção ao Labo Strato. Kizaru percebe a fuga e imediatamente ataca, cortando o tubo e o foguete ao meio. Enquanto eles estão no ar, Saturn ordena para os pacifistas exterminarem Bonnie e Kuma, miras apontadas e luzes brilhando. O terror toma conta do momento. Mesmo inconsciente, Kuma envolve Bonnie em um abraço protetor. Lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto dela enquanto juntos se preparam para o que parece ser o último instante de suas vidas. Saturn acha um momento magnífico. Kuma deu a vida para salvar Bonnie e agora, ironicamente, ela seria eliminada por seu próprio clone. E ele diz: um fim digno para esses insetos. É impossível um fã de One Piece não odiar esse sujeito. O cara foi responsável por toda a tragédia na vida do Kuma e agora ainda fica saboreando todo esse massacre. Esse cara tem que tomar uma surra, ele tem que apanhar. Com os olhos arregalados, Vegapunk olha para Bonnie e reflete que temia esse cenário quando ela virou uma pirata, onde os pacifistas, com a face de seu pai, fossem ordenados a exterminá-la. No fim do episódio, corta para navios completamente em chamas no mar. Um dos marinheiros tenta uma comunicação. Eles falharam na missão de destruir os navios dos inocentes e para avisarem Kizaru que alguém está a caminho de Egghead. Que final foi esse? Quem vocês acham que está indo para Egghead? Barba Negra? Shanks o Ruivo? Ou alguma outra figura misteriosa? Deixem aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, já deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistirem, valeu, até a próxima, fui!